Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Como todos vocês conhecem, essa escritura se encontra em Eclesiastes capítulo 3, versos 1 e 2. Eu tomo nessa escritura para falar sobre estações. A vida aqui na Terra, ela é cheia de estações. Tem a primavera, tem o verão, tem o outono, tem o inverno, tem a noite, tem o dia, tem a maré alta, tem a maré baixa, tem tempo para tudo. Tem um tempo do gado comer, tem um tempo do gado ruminar, tem o tempo do gado deitar, tem tempo para tudo. Nós queremos que nossa vida seja um eterno verão ou uma constante primavera, porém, há tempo para tudo. Nós queremos que nossa vida seja apenas feita de bons momentos, mas a gente precisa também dos momentos tristes, porque na tristeza a gente se torna meditativo, contemplativo, observador, a gente se torna reflexivo. Na tristeza você reflete sobre muitas coisas, analisa, pondera, questiona. No momento de tristeza, você vê muitas coisas que você não consegue ver nos bons momentos. Somente à noite, na ausência do sol, é que você consegue ver as estrelas. É no momento meditativo, de reflexão, aqueles momentos não bons que você medita no verdadeiro valor que os amigos têm. Por falar em amigo, eu acabei de conversar agora com o pastor Ivaldo Pedro, que é um amigo, uma pessoa admirável. Então, às vezes, a gente não quer maus amigos, mas os maus amigos faz a gente reconhecer o valor dos bons amigos. E o pastor Ivaldo é um desses valiosíssimos, né? Uma dessas pedras preciosas. Mas por que a gente sabe reconhecer o valor dos bons amigos? Porque a gente conheceu os maus amigos. Então, a vida, ela é cheia de estações. Agora, o que é importante é a gente entender que a gente vai ter que passar pelo vale, mas você não vai ficar o tempo todo só no vale. Você vai subir nos picos também. E lá do pico, você se senta lá no pico e vê como a paisagem é linda. Lá do pico, o sol parece brilhar mais intenso. É tudo mais bonito. Você se sente realmente um filho do rei. Mas depois vai ter que descer para o vale novamente. A vida é assim. Subidas e descidas, tristezas e alegrias, mas tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Nesses momentos de aflições, de angústia, decepções, você aprende mais do que você aprenderia nos momentos de alegria e de satisfação. Por isso a Bíblia disse que é melhor estar na casa onde há luto do que na casa onde há banquete, é claro. O profeta disse: nós queremos paz e conforto, mas Deus nos dá o que tem de melhor, que é lutas e aflições. E o que as lutas e as aflições fazem com a gente? Elas nos levam
para um companheirismo mais íntimo com Deus. É nas angústias, nas aflições, que você toma decisões de andar mais próximo de Deus. Então, essas estações chuvosas, essas estações de trovão, relâmpago, elas trazem a chuva. Tudo tem seu propósito. Às vezes, quando está chegando o verão, que é aquela temperatura caustigante, aquele sol, não é, que deixa a gente ofegante, mas aquele calor excessivo, ele faz a água do mar evaporar, então aquilo vira nuvem que precipita em chuva. Então tudo tem sua razão de ser, tudo tem seu propósito. Nos momentos difíceis, você tem mais companheirismo com Deus, você ora e Ele te responde. Então as promessas da Bíblia se tornam mais reais para a gente. Então, outra coisa importante é você saber que tudo vai passar. Isso lembra aquele velho conto de que um filho decidiu ir embora, viver a sua vida e despediu do pai, agradeceu ao pai por tudo que o pai tinha feito por ele até aquele dia. E então ele estava indo embora e o pai dele escreveu um bilhete, 2 bilhetes, e aí entregou cada um dos bilhetes e ele disse, filho, quando você estiver muito alegre, você leia esse bilhete aqui. Mas quando você estiver muito triste, leia este outro aqui. Então o filho foi, conseguiu um trabalho e comprou as coisas e estava com a vida muito boa. E quando ele estava muito feliz, ele lembrou que o pai havia dado um bilhete para ele ler quando ele estivesse muito feliz. Então ele abriu ali aquele bilhete, naquela felicidade, e no bilhete estava escrito, filho, isso vai passar. Ele meditou e aproveitou o momento, já que aquilo ia passar. E de fato, o mundo dá voltas e depois, quando a vida mudou e ele estava enfrentando um momento muito difícil, então ele lembrou que o pai havia dado outro bilhete para ele e que era para ele ler quando ele estivesse passando por um momento muito difícil na vida. Então ele abriu aquele outro bilhete e lá estava escrito, isso também vai passar. Então ele meditou, entendeu que a vida nessa dimensão é assim, é feita de momentos de tristezas, momentos de alegria. Uma hora você está no pico, outra hora você está no vale. E assim, este positivo e o negativo é que cria esta energia que nós chamamos de realidade. Agora, algumas pessoas olham mais o lado positivo, outras pessoas contam mais o tempo de prova, o negativo, de modo que algumas pessoas consideram a vida uma bênção, outros consideram a vida uma guerra. Não vou aqui discutir o mérito da questão, o que a vida é, que aí a gente entra em filosofia, e a gente não está aqui para filosofar, não estou aqui para dizer o que a vida é. Estou aqui apenas para te lembrar, seja o que for que você estiver passando, isso também vai passar. Lembro agora de um homem que enfrentou um período muito difícil na vida e ele desejou a morte. E ele foi ali para uma ponte que havia sobre um rio, ali perto da casa dele. E ele ficou debruçado ali no peitoral da ponte, olhando a água que passava ali por debaixo da ponte.
e ali passava galhos, passava folhas, ali passava lata, ali passava uma coisa, passava outra. E ele vendo aquilo tudo passando ali debaixo da ponte, então ele pensou, quer saber? Isso daí tudo que está passando me fez lembrar. Isso que eu estou passando também vai passar. E ele saiu dali renovado. Então, a questão não é querer que a vida seja um constante mar de rosa. A vida não é isso. A vida é feita de fases. Tem picos, tem vales. O importante mesmo, o que dá real felicidade, mesmo nos momentos de tristeza, é você saber para onde você está indo. Aí você pode falar, mas como assim? Felicidade na tristeza? Sim, claro. Felicidade, ela independe de tristeza ou alegria, no meu ver. Tristeza e alegria são coisas passageiras, são reflexos, sintomas do momento. Mas felicidade é você ver a si mesmo como uma pessoa privilegiada, que apesar de ter lutas e problemas, você está rumo a um lugar infinitamente melhor. Felicidade, ela não depende de você ter uma vida só de alegria, sem tristeza. Felicidade depende de você saber que você é uma pessoa privilegiada, que você tem o que poucos têm. E isso nós temos. Felicidade é você saber que o seu destino é um eterno destino de glória, paz e felicidade. E isso nós temos. Então, quando você olha para a sua vida, não como se a sua tristeza momentânea fosse eterna, como se a vida fosse isso. Quero te dizer, quando a gente está passando por um momento triste ou alegre, a gente tem a sensação de que a vida é aquilo. Mas não é aquilo, isso vai passar. A vida é feita disso, de picos e vales, tristezas e alegrias. O que realmente dá sentido à vida é você saber que nós estamos no caminho correto e estamos indo para a estação da felicidade. Nós estamos indo para um mundo de gozo eterno. E aquilo lá, quando chegarmos lá, aquilo não vai passar. Nós poderíamos estar perdidos, indo para o inferno, ficar lá sendo torturado por incessantes eras. Mas nós não estamos indo para este lugar horrível. Deus não permitiu que nós fôssemos para o inferno. Deus não permitiu que o diabo nos enganasse. Deus, ele desceu, veio ao mundo, deu a vida para que nós pudéssemos ter a salvação. E com esse entendimento de que nós estamos passando por picos e vales, para que a gente clame e ele nos responda. E nesse picos e vales cria-se um relacionamento entre pai e filho, entre Deus e os cristãos. E então nós iremos para aquele mundo de eterno gozo e felicidade, onde nós poderemos conhecer o nosso Criador, o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que criou todas as coisas e até mesmo fez com que tudo contribuísse para o nosso bem. Então, não importa qual seja a estação na qual você está agora, isso vai passar, mas que importa aonde você está agora? Isso é passageiro. O que importa é você saber que estamos indo para um mundo de eterno gozo, paz e felicidade. E aquilo lá nunca, jamais vai passar. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.